gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, você pode me chamar de Débora. Então, seguinte, eu estava pensando esses dias. Esses dias eu digo assim, há bastante tempo já que eu penso a respeito disso, de começar, tipo, uma série de vídeos sobre autismo e sobrevivência enquanto um ser humano autista. Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu esqueci de desligar o ar-condicionado. Como eu ia dizendo, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu também penso que eu tenho maior preguiça de gravar vídeo. Mas eu tenho ideias, entendeu? E eu quero começar essa série, que eu vou colocar o nome de dentro pra fora. O objetivo dessa série de vídeos vai ser realmente retratar, assim, mostrar pra você que tá me assistindo como, pra mim, pessoalmente, é a vivência enquanto um ser humano autista no mundo. Que eu acho que muitas vezes as representações de pessoas autistas que a gente vê pela internet e pela mídia e etc. são feitos de fora pra dentro. E eu quero dar uma perspectiva diferente. Faz sentido? Ah, e o Peter tá aqui. Pra quem não sabe, eu sou autista e eu fui diagnosticada aos 18 anos. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje, não é sobre o meu processo de diagnóstico, o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é, na verdade, sobre algo assim que me toca tão profundamente quanto, talvez até mais. Porque o que acontece? Desde essa época, desde os meus 17 anos, antes do meu diagnóstico clínico, desde os meus 17 anos eu já comecei, tipo assim, a pesquisar muito, a estudar muito sobre isso e a falar muito sobre isso no meu dia a dia, sabe? Sobre neurodiversidade, sobre autismo e sobre como pessoas diferentes são diferentes. Tá ligado? E eu falo muito sobre isso. Eu vivo muito isso, sabe? Então é uma coisa que eu sinto que eu, tipo, coloco pra fora muito, sabe? Tipo, nas conversas que eu tenho, nas relações que eu formo. Eu sinto que é uma coisa que, tipo assim, muito parte de mim, sabe? E o que me inspirou a gravar esse vídeo especificamente foi que recentemente assim, há alguns meses atrás, eu tava conversando com essa pessoa e essa pessoa falou, tipo assim, essa pessoa falou uma coisa que me deixou assim, tipo assim, caiu meu mundo, entendeu? Caiu o meu mundo. Não, mas tipo assim, eu fiquei sem chão com o que essa pessoa falou. Olha aí, figura de linguagem. Eu tava falando especificamente sobre as representações na mídia de autismo, de personagens autistas em filmes e séries. Eu tava falando sobre como tudo isso me incomoda muito, sobre como, né? E aí eu falei, tipo assim, mano, eu só quero ser percebida como uma pessoa normal. Só quero ser vista e tratada como uma pessoa normal. E essa pessoa, com quem eu estava conversando, virou pra mim e falou assim, eu não acredito nisso. E eu, tipo, por quê? Como assim? Não entendi. Aí ele falou, tipo, não, eu não acredito nisso, por dois motivos. Você anda com um crachá escrito autista. Eu, tipo, tá. E você fica, tipo assim, o tempo todo falando coisas tipo, ai, isso é uma coisa, é um sintoma, é um traço autista. It's an autism thing. É uma coisa de autista. E esse vídeo é meio que uma resposta a essa conversa que eu tive com essa pessoa, porque eu não consegui terminar essa conversa. E não conseguir terminar conversas me deixa completamente maluca. Eu fico, assim, muito ansiosa. Tipo assim, faz uns 2 meses que essa pessoa falou isso. E eu tô aqui, hoje, gravando esse vídeo, como uma resposta de uma coisa que aconteceu, tipo assim, na minha vida pessoal e que essa pessoa provavelmente nem vai ver. Mas enfim. A primeira coisa é que, tipo assim, ela falou, ai, mas você anda por aí com um crachá escrito autista. Primeiramente, eu não chamo de crachá, eu chamo de cordão de identificação, né? Eu falei, tipo assim, eu uso o cordão de identificação primeiramente por motivo de garantia dos meus direitos pessoais. Eu, enquanto pessoa com deficiência, eu tenho direito a pegar uma fila preferencial, eu tenho direito a sentar no assento preferencial no ônibus, por exemplo, e outras coisas, e tipo, como eu uso o cordão de identificação principalmente para isso, né, como garantia de direitos. Então, tipo assim, se eu tô em algum lugar e eu pego uma fila preferencial e alguém tenta tratar comigo, eu tipo, senhor, senhora, tá na lei, eu posso, tá ligado? Isso.
Esse é o principal motivo de eu usar o cordão de identificação. Pessoalmente, né? Tem gente que usa por outros motivos. Mas pra mim é isso. Pô, eu sinto que eu não deveria ter que explicar o porquê eu uso o cordão de identificação. Mas não é nem sobre isso, cara. Tipo assim, a minha, a minha pergunta é: por que quando eu falei eu só quero ser vista e percebida e tratada como uma pessoa normal, essa pessoa entendeu eu só quero ser vista, percebida e tratada como uma pessoa holística? Por que quando eu falo que eu quero ser uma pessoa normal, eu quero ser tratada como um indivíduo normal, as pessoas pensam que eu estou falando que eu quero ser tratada como uma pessoa que não é autista? Isso dói. Dói muito. Porque não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas falam que, tipo assim, pessoas com deficiências têm necessidades especiais. Eu não acho. Quer dizer, eu entendo o porquê, mas a linguagem me incomoda muito, sabe? A escolha de palavras me incomoda. Eu não diria que pessoas com deficiências têm necessidades especiais. Eu diria que todas as pessoas da Terra têm necessidades individuais, sabe? Que são diferentes para cada um. Tem gente que não suporta o cheiro de baunilha. E é mó bom para a maioria das pessoas. E aí a necessidade dessa pessoa é não sentir esse cheiro, senão eu fico com vontade de vomitar. Tá ligado? Não sei se tá ligado. Eu falei isso porque minha vela tá acesa e eu tô sentindo um cheiro de baunilha. Aí eu tô pensando nisso. Mas foi só um exemplo. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, todo ser humano tem suas necessidades individuais, sabe? Todo mundo tem suas dificuldades, tem seus gatilhos, tem seus problemas. E talvez as minhas necessidades individuais sejam um pouco diferentes da maioria das pessoas holísticas, mas isso não quer dizer que eu sou um ser humano anormal ou que eu sou danificada de alguma forma, sabe? No sentido de, tipo assim, que eu sou quebrada ou que eu sou incompleta. Quebra-cabeça. Que eu sou incompleta de alguma forma, sabe? E me vem outra coisa, que é tipo assim. O que eu tô tentando comunicar é que, tipo assim, eu não quero que você pense menos de mim. Ou que você pense que eu sou. Sabe? Eu não quero que você pense menos de mim por eu ser autista. Ou por eu me portar de determinada forma. Ou usar ou um cordão de identificação ou não, sabe? Não acho que isso devia determinar se você como você enxerga um ser humano, sabe? E muitas vezes eu falo, tipo assim, ai, as pessoas odeiam pessoas autistas. A sociedade odeia pessoas autistas. E ninguém acredita em mim. As pessoas acham, não, você tá exagerando. As pessoas não entendem, não sei o quê. Não, eu não tô exagerando. Eu não tô exagerando porque a gente vive numa cultura onde os traços autistas são considerados falta de educação. São considerados, assim, não só. Pô, não é só esquisito. É tipo assim, é falta de educação. Você é uma pessoa ruim se você tem esses traços, sabe? Então, ai, mas quando a gente cria essas normas de educação, a gente não tá pensando em pessoas autistas, exatamente. Vocês não estão pensando na gente. E eu acho que é esse o ponto, tá ligado? Nós não somos levados em consideração nas equações que ditam como a sociedade funciona. A segunda parte do que. Da fala dessa pessoa que foi o disparador para a criação desse vídeo, para a criação do roteiro desse vídeo. Ela falou, ai, mas você tá sempre, tipo, colocando um holofote no seu autismo. Tipo assim, você tá sempre falando, it's an autism thing. Ou, ai, é um traço autista, isso é coisa de autista. Ai, isso é muito autista fazer isso, é muito autista fazer aquilo. E eu sinto que essa parte eu tenho duas respostas. A primeira é que, mano, isso se chama. Parte disso é tipo senso de humor. É o meu senso de humor, tá ligado? E eu acho que assim, a maioria das pessoas autistas que eu conheço também tem esse senso de humor de tipo. Sabe? Ai, que idiota. Não, mas tem esse senso de humor de tipo assim.
às vezes é até autodepreciativo e irônico. Ai, mas autista não entende ironia. A gente sabe fazer ironia, gente. A gente sabe como funciona. Às vezes é difícil de entender, mas a gente sabe como funciona. E eu sinto que quando outras pessoas autistas falam alguma coisa ironicamente, eu consigo entender muito bem. Principalmente quando é relacionado ao autismo, tá ligado? A segunda parte dessa explicação do porquê eu tô sempre falando sobre, isso é um traço autista, isso é um sintoma, isso é uma. É porque eu sou autista. É que eu sinto que assim como vários dos meus amigos que também são autistas, a gente cresce com uma constante necessidade de explicar o porquê nós somos do jeito que somos, sabe? E eu sinto que pessoalmente isso é muito real pra mim, sabe? O tempo todo eu estou tentando explicar o porquê eu sou do jeito que eu sou, o porquê eu estou no momento que eu estou na minha vida. E isso é, é, é é frustrante, sabe? Tipo, eu mudei de cidade, né? Aí eu não posso continuar com a minha psicóloga. Posso, assim, posso, mas né? Não continuei com a minha psicóloga lá de BH. E aí eu não quero procurar outro psicólogo porque eu já tô cansada de explicar tudo o que aconteceu para eu chegar onde eu cheguei. Sabe, eu tô cansada de explicar o porquê eu sou assim, o porquê não é que eu sou preguiçosa, não é que eu sou uma pessoa ruim, eu tenho um motivo, tenho uma trajetória que me fez chegar até aqui. E eu sinto que a maioria das pessoas autistas, neurodiversas e não sei, talvez a maioria das pessoas sente essa necessidade de explicar o porquê é do jeito que é. Acho que a maioria das pessoas sente necessidade de explicar o porquê das suas falhas, mas quando você é autista e as pessoas veem quem você é como uma falha, você sente a necessidade de explicar o porquê você é do jeito que você é o tempo inteiro, entendeu? Eu sinto a necessidade de explicar o tempo inteiro que, tipo assim, não, eu não estava sendo grossa, eu falo assim, ai, não, eu não estou fazendo descaso do que você está falando, é porque eu preciso dos fones de ouvido. Ou eu estou prestando atenção, é que contato visual às vezes é um pouco difícil para mim. Sabe? E todas essas coisas que eu tenho que estar constantemente explicando, senão as pessoas vão me perceber enquanto uma pessoa rude, enquanto uma pessoa otária, uma pessoa, sabe? Eu fico muito triste quando eu percebo que às vezes as pessoas mais próximas de mim não sabem essas coisas, não entendem essas coisas. Porque tipo assim, não teve interesse em aprender, sabe? Ninguém, parece que ninguém tem interesse em, tipo... E eu entendo que, tipo assim, não dá pra você ir pesquisar e aprender sobre todas as pessoas do mundo, mas, tipo assim, especificamente falando sobre pessoas, tipo, próximas a mim, minha família, etc. Amigos e pessoas próximas, tipo assim, eu não tô pedindo pra você convive com uma pessoa autista diariamente, ou, tipo, constantemente. Sabe, me fez pensar, tipo assim, será que eu não sou... Será que eu não tenho um laço afetivo forte o suficiente para essa pessoa pensar, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, sem eu ter que ir lá e ensinar? Não sei. Talvez eu esteja pedindo demais. Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo e eu penso assim, vídeos sobre neurodiversidade, sobre minorias no geral, sobre pessoas que são diferentes de certa forma, é muito difícil sair da bolha, sabe? A maioria das pessoas que assistem vídeos sobre autismo são pessoas autistas. E as pessoas que estão procurando conteúdo e procurando entender sobre autismo são ou pessoas autistas ou, tipo assim, família de pessoa autista ou pessoa que trabalha na área. Então, tipo assim, parece que a informação não sai da bolha, sabe? Tipo, não sai. Tipo, eu duvido muito que que as pessoas neurotípicas para quem eu mandar esse vídeo vão assistir o vídeo até o final, sabe? Eu duvido muito, pessoalmente, eu duvido muito. Eu duvido muito que as pessoas alísticas que eu mandar esse vídeo vão entender o conteúdo do vídeo, sabe? Mas a questão é que, tipo assim, se a informação não sai da bolha, não acontece nenhuma mudança, sabe? Então, tipo assim, eu tô aqui gravando um vídeo pro YouTube, arrumei meu quarto, arrumei meu cabelo, coloquei uma roupa bonita,
sabe? E escrevi um roteiro, tentei. E o quê? Pessoas que já concordam comigo vão assistir o vídeo, vão dar like no máximo, comentar é verdade. E nada vai acontecer, porque eu tô passando informação que uma pessoa já sabe, eu tô só repassando a mesma coisa, sabe? Repetindo a mesma coisa que a pessoa falar, realmente. Isso acontece com vários de nós. E é isso, vai ser isso, sabe? E eu fico perguntando, o que eu preciso fazer, mano? O que a gente precisa fazer? Sabe? Que eu tenho que, sei lá, tacar fogo nas coisas e arrancar a cabeça das pessoas. Isso foi uma referência à Revolução Francesa. Mas, sabe? O que eu preciso fazer? Preciso invadir algum lugar? Que tipo de protesto precisa ser feito, sabe? Que tipo de movimento precisa ser feito? Porque, tipo assim, não tem muito que eu possa fazer sozinha. Mas se juntar todo mundo, se a gente combinar direitinho, a gente consegue fazer alguma coisa. Porque eu sinto também que se a gente combinar direitinho, juntar todo mundo, a gente não faz nem cosquinha, sabe? E faz a gente sentir um pouco sem esperança. Eu tô há 5 anos estudando e falando a respeito, tentando trazer. Tipo assim, eu não tô falando que eu sou uma pessoa chata que tenta transformar todas as conversas em uma conversa sobre neurodiversidade. Pelo menos eu não acho que eu sou. Mas. Não sei, faz 5 anos. Todos os meus círculos, a maioria deles, tem. Tipo assim, eu já falei a respeito, sabe? Eu já me abri a respeito. Já às vezes, muitas vezes mandei vídeo a respeito. Falei, galera, olha que interessante isso aqui, vamos falar a respeito disso. E fica aquela coisa, sabe? Tipo. Só que chega a questão que, tipo, passa o tempo, eu continuo, tipo assim, tendo que explicar o básico. Porque parece que ninguém me ouviu nos últimos 5 anos. Nada que eu falei. Ninguém prestou atenção em nada que eu falei. Sabe, teve uma situação em que, numa célula que eu participava, foi uma menina visitante e ela falou, tipo assim, o fulano de tal, que era o menino da célula, o fulano de tal, ele é autista? E ela falou, tipo, como uma brincadeira, né? Com uma piadinha. E aí depois, tipo, sei lá, em uma conversa, falaram pra ele, aquela menina que foi lá na célula perguntou que se você era autista, hahaha. E ele, tipo assim, como assim? Eu não gostei, fiquei ofendido. E eu, tipo, por quê? Não entendi. Por que a gente acha ofensivo perguntar se alguém é autista? Por que que a gente não se sente confortável pra perguntar pras pessoas, tipo, você é autista? Por quê? Que as pessoas se sentem ofendidas com a ideia de serem parecidas comigo. As pessoas se sentem ofendidas com a ideia de serem percebidas enquanto uma pessoa que se parece comigo. Sabe, isso é uma coisa muito dura de você engolir, sabe? É uma coisa dura de você viver com isso, sabe? Eu tenho que viver com isso. Se eu conheço uma pessoa e eu tenho, tipo assim, eu falo, caraca, vou perguntar pra essa pessoa se ela é autista, eu não posso fazer isso. Porque se eu perguntar pra essa pessoa, você é como eu, essa pessoa vai ficar ofendida, ela vai ficar com raiva de mim. Porque a ideia de ser percebida enquanto um ser humano autista é ofensiva. E aí, quando eu falo, você pensa de mim, você pensa menos de mim porque eu sou autista. Não, não penso menos de você porque você é autista. Eu só não quero ser como você. Não acho que você é inferior a mim. Eu só não quero ser como você e não quero que meu filho seja como você. A sensação que eu tenho é que, falando sobre autismo e neurodiversidade, quando eu toco no assunto, tipo assim, com pessoas alísticas especificamente,
A sensação que eu tenho é que eu tô tentando explicar astrofísica pra uma criança de 6 anos. Eu não tô falando isso porque, tipo assim, ai, neurotípicos são burros. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que, tipo assim, coisas sobre autismo que são muito, muito, muito básicas pra mim, que deveriam ser muito, 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 muito básicas pra todo mundo, eu tenho que estar explicando pra essas pessoas. Sabe? Tipo assim, eu acho que me deixa completamente maluca que em 2025 eu tenha que explicar pra uma pessoa que autismo não é doença. Sabe? Eu. Ai, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo é obrigado a saber. Não, tudo bem, mas é porque eu já falei. É porque um monte de gente já falou. Quando eu falo, tipo assim, é como explicar astrofísica pra uma criança de 6 anos. O que eu tô falando é que, tipo assim, eu tô falando de uma coisa que tá aqui e a pessoa tá lá atrás. Sabe? Tipo, eu tô querendo falar sobre saúde mental de pessoas autistas. Eu tô querendo falar sobre a constante comparação entre autista e alístico, a constante os estereótipos que são que mesmo positivos podem ser afetar negativamente a vida das pessoas autistas. Eu tô querendo falar sobre tudo isso. E eu tô querendo falar sobre essas coisas mais avançadas, só que eu tenho que, tipo, te explicar que autismo não é doença. Eu tenho que te explicar que nem todas as pessoas autistas têm cara de autista. E eu tô cansada de ter que explicar essas coisas básicas o tempo todo pra todo mundo, inclusive pra profissionais da área. Não quero ter que explicar que nem todo autista evita contato visual. Eu não quero ter que explicar que nem todo autista é bom em matemática. Eu tô cansada. Eu não aguento mais explicar essas coisas. Sabe? Eu tô, tipo assim, eu tô tentando resolver um BO que já tá aqui na frente, mas parece que não deu pra resolver o que tava lá atrás, que era o básico, que é tipo assim, eu sou um ser humano, galera. Sou uma pessoa. Eu só queria, tipo, tentar introduzir esse assunto aqui, que eu pretendo fazer mais vídeos conversando sobre isso, porque eu acho que as pessoas não entendem que não é só um ativismo pelo ativismo, um ativismo para trazer conscientização sobre a causa. Eu acho que todo mundo sabe que autismo existe. Eu acho que, tipo assim, a gente fala muito sobre conscientização, mas tem muita. Eu acho que o que se fala hoje sobre aceitação ainda é muito pouco. Porque, tipo assim, a gente sabe que pessoas autistas existem e a gente tá ok com tê-los por aqui. Tem essa galera aqui, legal. Mas a gente não tá falando sobre aceitação, a gente não tá falando sobre como, mesmo as pessoas que estão falando numa luz positiva, muitas vezes estão falando de maneira depreciativa porque estão falando de mim de forma infantilizada, de forma desumanizada, sabe? Tipo assim, a pessoa fala do autista como se o autista fosse um cachorrinho pra fazer carinho, pra levar pra passear, sabe? E eu acho que as pessoas, tipo, muito além do tipo, muito além não, porque eu acho que isso é uma coisa seríssima de tipo, eu quero ser respeitada enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo que tem pensamentos próprios, tem vontades próprias, que tem uma personalidade. Eu quero ser respeitada enquanto indivíduo, mas além disso, os danos que a ignorância do público geral causa na vida da pessoa autista é muito mais do que essa sensação, tipo assim, as pessoas não me respeitam. Tô falando de, tipo assim, crises sensoriais, eu tô falando de transtorno de ansiedade, eu tô falando que pessoas autistas se suicidam 3 vezes mais do que pessoas alísticas. E eu não acho que isso tem a ver com o autismo em si, eu acho que tem a ver com a forma como a gente é tratado. As desvantagens que eu tenho em relação às pessoas no geral, muitas delas eu acho que não são por minha causa, por causa do jeito que eu sou, mas sim por causa da forma como a sociedade me entende e do que a sociedade espera de mim. Quando eu falo sobre os efeitos que as pessoas não veem, sabe?
Tipo assim, todas as minhas necessidades, todas as acomodações que eu realmente precisaria, todas as coisas que eu precisaria, que eu não consigo expressar, que eu não consigo colocar pra fora porque existe uma repressão muito grande. Que eu tô falando sobre características que eu não me sinto à vontade falando, características autistas, no caso, que eu não me sinto à vontade falando a respeito, porque eu sei que as pessoas vão reagir falando, ai, isso é mimimi, e vão ignorar a minha necessidade, além de me ridicularizar por tê-la. Por exemplo, eu tenho a questão da evitação patológica demanda. A ansiedade das demandas é uma coisa que, tipo assim, ai, a vida é demanda, Débora, você vai ter que lidar com isso. Cumpro as demandas, né? Ai, você precisa fazer isso, eu vou lá e faço. Você precisa ir em tal lugar, eu vou lá e vou. Mas os efeitos que essas coisas estão tendo em mim, só eu vejo. Ai, mas ah, falando de coisas sensoriais também. Pô, eu preciso ir pra faculdade. Realmente, eu preciso pegar meu ônibus e ir pra aula. Tá. As questões sensoriais que isso envolve, só eu que tô vendo o quanto isso tá me afetando, sabe? Tô dando exemplos pessoais para ficar mais fácil de visualizar, mas isso é uma coisa que eu sinto que afeta todas as pessoas autistas. Você só vai ver o dano que a ignorância tá causando quando eu chego no meu limite, quando eu tenho uma crise, um burnout, quando eu não consigo mais falar. E mesmo assim, eu acho que muita gente fecha os olhos para isso, sabe? Você só vai ver os efeitos negativos quando ficar ruim o suficiente para começar a me atingir fisicamente. Quando eu começar a vomitar, quando eu começar a ter urticária, quando eu começar, sabe, ter febre por causa disso. Eu acho que é muito triste o que pessoas, principalmente falo de pessoas autistas porque é o meu caso, sabe, é a minha experiência pessoal. Mas eu acho muito triste que a minha voz só é ouvida quando eu chego numa situação de sofrimento máximo. Minha voz só é ouvida quando o estresse das minhas demandas não supridas, das minhas acomodações negadas, o estresse disso tudo, ele só é validado quando chega no ponto de eu começar a vomitar tudo que eu como. A dor do dia a dia só é validada quando eu começo a ter sintomas que você consegue ver. Porque quando eu falo o que tá acontecendo, você não acredita em mim. Não pode ser tão sério. Ela tá exagerando. E sabe o que é loucura? Eu sinto que, tipo assim, eu falo isso tudo e a pessoa vai falar, mas você nunca tinha falado isso pra mim antes. Você nunca tinha me falado isso antes. E vamos supor que eu realmente não tinha falado isso. É quase como se eu tivesse um transtorno do neurodesenvolvimento que atrapalhasse a minha habilidade de comunicação e, e fosse muito difícil para mim muitas vezes expressar essas coisas e eu tivesse tido que escrever um roteiro que demorou quase um mês para eu escrever. Eu acho muito importante que esse vídeo atinja pessoas. Eu passei minha vida inteira ouvindo. Eu passei minha vida inteira me adaptando e fazendo anotações e estudando e tentando entender para eu poder me encaixar nesse mundo neurotípico. Eu tô pedindo para você assistir um vídeo no YouTube, sabe? Então, enfim. Gente, muito obrigada se você assistiu o vídeo. Like, se você quiser. Não precisa dar like também. Mas eu só queria dizer que, tipo, eu gosto muito quando vocês comentam no meu vídeo e vocês comentam de verdade, sabe? Não é só, tipo, legal o vídeo. Eu quero saber o que você pensou. Eu quero saber, pô. Eu quero saber, quero interagir, gente. É muito mais fácil interagir com gente se elas forem só um comentário no YouTube. Então, por favor, deixem seus comentários. O que você achou do que eu falei? Tem alguma coisa que eu falei que você discordou? Tem alguma coisa que você concordou tanto que você gritou? Então, por favor, comenta alguma coisa. Me deixa muito, 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 muito feliz quando vocês comentam coisas. E eu acho que é isso. Beijo, galera.